Bem-vindo, bem-vinda. Eu vou pegar falas suas que surgiram por aí para dar mais substância para o nosso desenvolvimento. Tem muitos assuntos ainda que eu queria passar com você. Eu gosto das suas perguntas. Você tem que fazer mais perguntas. É o seguinte, aspas, essa é a que eu tô esperando desde o começo. Deus me livre, mulher CEO. É isso aí. Por que você falou isso, Thales? Porque a pergunta era o seguinte, se a sua mulher fosse CEO de uma empresa grande, veja, não é micro, não é pequena nem média, é grande, igual o G4. Tá? A empresa que eu tenho 8 milhões de folha para pagar, 400 funcionários, que eu saio de casa às 6 horas da manhã, volto 10 horas da noite, trabalho quando eu chego em casa, inclusive, basicamente eu trabalho enquanto estou acordado. A pergunta era, se a sua mulher fosse CEO de uma empresa dessa, vocês estariam casados? Eu respondi, Deus me livre, mulher CEO. Por quê? Deus me livre ser casado com uma mulher que tá agindo igual a minha. Pra quê? Porque não tem casamento. Que horas que eu vou ficar com a minha esposa, se for agindo igual a minha? Quem vai criar meu filho? Babá? Aí vai ser mais uma criança criada sem pai e nem mãe? O papel da mulher, historicamente, sempre foi construir esse lar. Uma casa é diferente de um lar. O homem não constrói lar. O homem provê para casa. A mulher, com essa energia, essa feminilidade que vocês têm, esse poder que só vocês têm, vocês conseguem transformar aquele negócio num lar. Por quê? Eu não sei explicar o porquê. Para ser sincero, eu só sei que é muito diferente quando você entra na minha casa pré-minha mulher, a minha esposa, o apartamento de solteiro que eu tinha, e na minha casa agora com a minha esposa. A feminilidade é muito poderosa, cara. Então ela cria um aconchego, ela cria um ambiente para que se construa aquilo que Deus queria da gente, que é construir uma família. E a educação dos meus filhos é prioridade 1, 2 e 3 para mim. Para eu criar seres humanos funcionais. Para eu não ter um ser humano de cabelo verde, roxo, para eu não ter um ser humano drogado, para eu não ter um ser humano, sabe, que está mais preocupado em causar caos na sociedade do que construir valor. A coisa mais importante para você é o lar e a família. Mais importante para mim é o lar e minha família, sem relação de dúvida. E por que você não fecha para tudo e cuida disso? E quem é que vai bancar essa conta? Mas você já é bilionário. Eu sei, mas eu não estou por dinheiro. Eu tenho projetos muito maiores. Mas é maior do que o lar e a família? Tem coisas que o lar e a família são parte, mas tem coisas que eu preciso fazer. Que eu sinto que Deus quer de mim. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma coragem de fazer. É o tipo de coisa que eu não posso falar na televisão, mas são coisas que, se eu não fizer, ninguém faz. Vamos daí. Você me descreve algo que me soa como um propósito. Exato. Uma missão. Exato. Algo muito interno seu. Exato. E que faz parte da sua existência mais essencial e, É isso. né? É isso. Esse é o caminho. A mulher também não tem o mesmo direito e liberdade para entender esse tipo de coisa na vida dela do que se resumir a simplesmente cuidar do lar e da família? Claro que tem. Ela pode fazer o que ela quiser. A pergunta é se ela queria casar comigo ou não, né? Por que você não quer casar com uma mulher que possa ter uma expansão de existência para além do lar e da família como foco principal? Porque o que acontece? Quando você tem um homem provedor, alfa, que ele já resolve todo esse problema, certo? Você dá a oportunidade da mulher exercer aquilo que ela pode fazer melhor. Mas vamos lá, você falou de você. Exato. Eu não gostaria de ter uma mulher nesse formato que você está me dizendo, com essas características. Por quê? Porque eu não preciso, começa por isso, é a primeira resposta. A segunda, porque família e lar para mim é muito mais importante do que ganhar mais dinheiro. Eu botar minha mulher para trabalhar numa agenda como a minha, isso é um sofrimento, tá? A minha agenda não é uma agenda tranquila, não. Então, uma mulher ser CEO de uma empresa grande, e qualquer mulher CEO de uma empresa grande ela vai concordar comigo, a prioridade dela é a companhia, não é a casa. Não sua. Não, no caso, a minha é. Agora, da mulher... Se fosse uma mulher mais rica que você, tudo bem? que trabalha mais que você e que é CEO de uma outra coisa. Eu não seria casado com ela. Por quê? Porque eu não quero, pô. É muito simples. Eu quero alguém que me complemente, certo? Eu já sou rico, eu já trabalho pra caramba, eu já tenho força pra caramba pra tocar as coisas, eu preciso que alguém me complemente e faça aquilo que eu não consigo fazer. A única coisa que eu não consigo fazer é criar um lar. Mas você acha que é mais importante você estar completo e não a pessoa que está do seu lado? Não, eu acho que os dois têm que estar completos. E é porque, na tua concepção, a mulher, para você, no caso, você se enxerga feliz
se expandir nos teus negócios, fazendo coisa fora de casa e não necessariamente construindo família. Só que você tem outro grupo de mulheres, que é a minha esposa, que ela se enxerga feliz tendo 3, 4 filhos, Sim. sendo uma baita mãe, estando com eles o tempo Perfeito. inteiro. Perfeito. Não é isso? Então, esse é o tipo de mulher que eu quero pra minha vida. É isso que eu tava falando ali. Por quê? Porque isso me complementa. Porque eu não consigo fazer isso. E eu tenho um dever de construir humanos funcionais. Aí a gente pode ir para uma parte um pouco mais técnica disso. Quando você vai para a FEBEM, nenhuma das crianças ali, salvo alguma exceção que eu não conheço, mas 99%, vamos colocar assim, são crianças que cresceram em lares disfuncionais, sem pai e mãe junto. A figura masculina é a figura da ordem. A figura feminina é a figura do amor. Isso é psicologia. Tá? Então, se eu construo uma família onde não tem nem a figura masculina nem a feminina ali, eu coloco os meus filhos em uma situação de uma chance muito grande deles crescerem de maneira disfuncional. Eu conheço um monte de gente que cresceu criado com babá. Eu não quero isso para meu filho. Eu quero que ele cresça com uma mãe que tem os valores que eu quero. Minha mulher é católica, ela tem os valores que eu admiro em uma mulher, e isso complementa muito com aquilo que eu faço. O meu papel no mundo, a vocação, e São Tomás de Aquino deixa isso bem claro, né? Ele fala que Deus construiu a humanidade e nos deu cada um dom, uma vocação. E é como se a gente fosse quebra-cabeça. Então, a minha vocação, a parte do quebra-cabeça que eu completo aqui, é complementar a parte da minha mulher. Por isso que eu não gosto dessa história, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Atrás, nada, é do lado. A função da minha mulher é tão importante quanto a minha. Se ela não faz o meu back-office ali, se eu não consigo ter aquele porto seguro que eu tenho dentro de casa, eu não consigo me recarregar para poder cumprir a minha missão. É uma missão muito grande, é uma missão que, não, como eu disse para você, não é por dia. O dia já teve para trabalhar muito tempo. Você tem uma missão muito maior aqui, e que eu acredito que eu e outros homens aqui no Brasil também estão se embarcando nessa missão. Ah, uma mulher não poderia fazer isso? Claro que poderia. Eu só não quero casar com ela. Vamos lá. Você acabou de assistir um ponto de vista na entrevista de um empresário bem-sucedido financeiramente e que ele tem direito de escolher o tipo de esposa para cuidar de seus filhos. Eu concordo 100% com ele. Mulher não foi feita para trabalhar fora, e sim cuidar dos filhos, da família. Nada de colocar responsabilidade só porque tem grana nas mãos de babá. A devida dedicação e de olho na situação para ver com quem os filhos se metem, no caminho errado ou certo, nos lugares que ele vai. O seu desenvolvimento como ser humano é a mãe verdadeiramente presente com a sua sagacidade, já que ela foi instruída, porque o empresário não vai querer casar com uma mulher burra, né? Portanto, se o amor acabar amanhã, pelo que eu entendo, ela deve ter direito, pelo menos a metade de tudo que ele construiu. Não é uma idiota esposa apenas para cuidar dos filhos e sair com a mão abanando. Enfim, o que eu lembro é o seguinte: o ideal é este tipo de vida, o homem provedor do lar. Agora, fica difícil, né, gente? Eu queria entender. Uma mulher que só vive para a família, sarada, gostosona, lindona, cheirosa, que não cheira a sabão em pó da lavanderia, nem a cebola da cozinha, bem tratada. Enfim, eu queria saber que tipo de mulher é essa, e aí cuidando dos filhos, sendo rica bancada por este maridão. Gente querida, realmente é uma raridade. A grande maioria das famílias brasileiras são formadas por mulheres humildes, homens também, que precisam correr atrás da grana, trabalhar, ganha pouco para somar o dinheiro. Mas nesta realidade deste homem que não aceita a mulher trabalhando fora, seria realmente um lar perfeito, que é a exceção da regra que deveria existir. Realmente, a mãe dentro de casa, cuidando da família, de olho em tudo, vendo os filhos crescer, se tornarem cidadãos, não jogados pelas ruas, vendo na internet o que não presta, e lá, depois, amanhã, virá realmente um cidadão com um caráter duvidoso, destruído, porque não teve o amor da mãe presente, já que o pai provedor trabalha fora, eu até entendo. Gente querida, você concorda ou não com este empresário? Eu concordei, mas a realidade não é essa.
E eu sou o Vinícius, e se está gostando do conteúdo do canal, por favor, se inscreva. A gente se encontra no próximo vídeo e deixe o seu comentário gentil. Tchau!